Bom pessoal, estou aqui para gravar o vídeo Dicas 2. Eu vou falar sobre a diferença entre cada lápis desses aqui. Tem muita gente que tem dúvida, eu mesmo tive muitas, ainda tenho algumas, mas eu acredito que eu já esteja num nível mais avançado para poder dar umas dicas sobre isso. A principal diferença que vocês têm que saber é da dureza dos lápis, tá? Eles vão dos mais macios, que são os mais suaves, que resultam num preto mais forte, por exemplo, 6B, bem preto. E eles vão para os mais duros, que eles dão um tom mais de grafite, um tom mais acinzentado, por exemplo, 6H. Mais pra frente eu vou colocar umas imagens que eu preguei no Google, para vocês entenderem melhor isso. Bom, a dureza dos lápis ela é classificada em 4 tipos, tá? Que é o B, o H, o F e o HB. O B ele representa a negritude, certo? Negritude. Então todo lápis que tiver o B no seu nome significa que ele é um mais escuro, que é mais preto que nem o 6B, por exemplo. O H ele representa mais dureza. Por exemplo, 6H é um lápis duro, bem difícil de trabalhar em desenho de mangá, por exemplo, que é o que o pessoal mais faz aí dos inscritos no meu canal. O F, ele representa uma ponta fina. Realmente, o lápis F eu não uso muito, mas ele tem um risco muito fino, quase não se percebe. É bom para fazer detalhes, muito bom para fazer em desenho pequeno, fazer detalhes. O HB, que é este daqui, ele representa um limiar, vamos dizer assim, entre o B e o H, que caracteriza um lápis comum, que é esse daqui, ó. Lápis comum de escrita, que é um HB. Eles são praticamente iguais, não tem diferença quase. Bom, eu vou citar para vocês na imagem aí, como vocês podem ver, que vai aparecer agora, a escala do rígido para o mais macio dos lápis, que seriam 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, o H, que seria 1H, né? O F, só tem o F, não tem números. O B, que seria 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B e 9B. Aí vocês podem ver aí na imagem que quanto mais H, que é como eu disse antes, o H ele vai representar a dureza. Quanto mais H e for maior o número, ele é mais claro e é mais difícil de trabalhar também. E quanto maior o número e se tiver o B, que representa a negritude, ele vai ser mais escuro. Aí tem a pergunta mais óbvia que estão me fazendo, tá? E qual lápis que eu vou usar? Isso aí vai praticamente de pessoa para pessoa, é uma escolha pessoal. Por exemplo, projetos, estudos, inclusive estudos artísticos, áreas escuras e grandes você pode utilizar lápis extremamente macios. Por exemplo, pode ser do 9B ao 4B, que eles são bem macios, bem escuros. É bom para trabalhar como desenho artístico, que é o que a gente faz, mangá e etc. Para desenho à mão livre, por exemplo, quer desenhar esboço, coisa do tipo, é bom usar do B até o 3B no máximo. Eu acho o 3B ainda muito, porque ele é muito forte. Eu uso do B até o 2B só. Para desenho linear, incluindo a escrita, é bom uma dureza média, que seria o HB, que ele é um lápis já para escrita, né? Ou o F, que ele é mais duro, mas eu não gosto do F para desenhar, eu acho ele duro demais, é muito estranho. Ele parece que tranca na folha. Para gráficos e detalhes, é bom usar os bem rígidos. Por exemplo, aqueles caras lá que fazem aquelas plantas de casa, de prédios, etc., eles usam lápis rígidos, que seriam 3H, 5H.
6H em diante. Até tem outros tipos de desenhos que podem ser feitos a partir do 6H ou 9H, só que são coisas muito estranhas, então eu não vou nem citar. De um modo geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma coisa bem simples, só que ajuda bastante, né? Ah, tem outra coisa que eu queria falar pra vocês também, pode entrar nessa aula, que seria o seguinte: quanto mais macio for o lápis, por exemplo o 6B, que é o mais... eu até tenho um 7B aqui, só que eu não gosto. Por exemplo, esse 6B, vocês podem ver que ele está apontado, ó, com estilete. Por que eu faço isso? Porque o 6B ele geralmente é um lápis que a gente usa para uma área grande. Por exemplo, ó, eu tenho essa área aqui e eu quero pintá-la com 6B. Se eu tivesse ele com apontado a lápis, que nem por exemplo esse aqui, ó, que é um lápis de escrever, né? Óbvio que eu vou apontar com apontador, não a lápis, vou apontar com apontador. Eu vou demorar bem mais para preencher toda a área dele pintando, né? Quando eu quiser fazer a sombra. Já quando eu uso ele apontado com estilete, a ponta dele fica mais grossa, não fica fina, porque o apontador afina a ponta. Então quando eu for pintar, ó, o meu traço vai sair mais grosso, é mais fácil para fazer essa pintura. Já se você quiser, daí tem aquela pergunta, né? Tá, e se eu quiser fazer um desenho pequeno e usar o 6B, eu não vou poder usar? Pode, tem duas opções que eu aconselho vocês. Ou vocês usem dois lápis 6B, um vocês deixam apontado só com estilete e o outro vocês apontem somente com o apontador. O que vai acontecer? Vai sair um risco bem fininho. Daí dá pra vocês fazerem os detalhes. Ou vocês podem comprar uma lapiseira qualquer, que eu não sei cadê a minha, tá aqui. A minha é 0.5, tá? Ela tem um risco fino, mas tem lapiseira até com a pontuação mais baixa, que fica mais fina. Daí você faz o seguinte, escolhe, aqui ó, quando você for comprar o grafite, ele diz ali ó, extra macia 2B, que é o exemplo, eu uso um 2B. Você pode comprar um 9B, um 6, um 7, um 8B, se vocês quiserem um bem escuro, para fazer detalhes ali dentro. Pode ser usado, vocês podem usar isso aqui para todos os tipos de desenho e todos os tipos de tons também. Pode ter uma caixinha para cada grafite, uma lapiseira para cada tom, por exemplo. É uma ideia. Ou vocês podem fazer o que eu disse antes, que é um para cada, apontar um para cada, né? Que daí o 6B em si ele vai fazer um risco bem grande. O apontado vai fazer um médio, né? E a lapiseira bem fininha vai fazer um mais fino ainda. Aí depende do desenho que vocês forem fazer. Mas espero ter ajudado. Um comunicado também que eu gostaria de fazer, aproveitando já que eu estou gravando essa videoaula. Videoaula não, né? Umas dicas aí. Eu vou possivelmente colocar um cronograma, talvez nas próximas semanas. Cronograma, não digo diário, mas de repente umas 3 ou 4 vezes na semana vai ser um dia certo que vai ser lançado o vídeo. Espero ter ajudado a todos, é isso aí pessoal.